Agora é a correção. Tudo bem, sexto ano? Vamos começar a nossa aula número 10, a aula de correção dos exercícios de solo. Eu pedi para vocês fazerem atividades da página 124, 125, 129 e 130. Então, vamos começar aí com a atividade número 1 da página 124. Sobre a formação dos solos, assinale a alternativa correta. A. O solo é formado por meio de processo de intemperismo da rocha de origem, ou também chamada rocha-mãe. Essa é a resposta correta. O solo é formado por meio de processos internos, não é real, o processo é de fora para dentro. C. O solo formou-se há milhares de anos, tudo bem, a partir do acúmulo de sedimentos que caíram no planeta com meteoros, não foi isso. D. O solo é não é exclusivamente uma consequência da ação humana. Não, essa palavra exclusivamente deixa a questão errada. É da ação humana, mas não exclusivamente. O solo se forma com mais facilidade em áreas com poucos ventos, chuvas e variações climáticas. Muito pelo contrário, né? Nessas áreas aqui nós temos a formação do solo constante, pois isso aqui são fatores que atingem o solo e ajudam na sua formação. Questão 2. Faça um pequeno texto explicando o que é intemperismo. E eu deixei aqui para vocês, mas é uma resposta pessoal, cada um podia fazer o seu texto. Coloquei, é um processo que acontece ao longo do tempo, fragmentando e alterando a composição das rochas por meio da ação dos ventos, da água, das chuvas, dos rios, das ondas, da variação de temperatura e dos seres vivos. O intemperismo pode originar o solo ou as rochas sedimentares. Questão 3 está na página 125. Ela fala assim para a gente. Observe o esquema que mostra o ciclo da água. Nele, podemos observar os lençóis freáticos, que são reservatórios subterrâneos de água doce. Como ocorre a formação desses depósitos? Como que acontece a formação dos lençóis freáticos? Então, a gente tem aqui a evaporação, por essas setas, né? Mostrando aqui a evaporação, aqui a chuva, aqui o processo de escoamento de água, né? Que a água vai para os rios, e aqui o processo de infiltração. Então, a formação dos lençóis freáticos estão ligadas ao processo de infiltração. Parte da água das chuvas infiltra-se no solo e penetra na terra, até encontrar uma camada de rocha impermeável, sobre a qual se acumula, formando os lençóis freáticos. Então, aqui a gente tem uma camada de rocha impermeável, que não vai deixar com que a água continue filtrando. E a água fica sobre ela, virando um reservatório, um depósito de água. Ok? Agora a gente entra nas atividades da página 129. Aqui as atividades finais do capítulo, tá? Atividade 1. Sobre os principais elementos que atuam na formação do solo, assinale a alternativa correta. Então, ele quer a alternativa correta. Vamos lá. A. Apenas elementos naturais, como clima, água e seres vivos, são relevantes para a formação do solo. E o intemperismo químico? E o intemperismo físico? Então, não, né? Aqui ele está tratando só de um tipo de intemperismo biológico e ele não é... A palavra apenas deixa o item errado. B. O tectonismo de placas... Não, o tectonismo é o elemento mais importante para a formação do solo, pois gera a decomposição das rochas em grande escala. Não, a gente viu que o mais importante é o intemperismo físico, químico e biológico. C. A formação do solo se dá devido à ação da água e dos seres vivos. Ok, até aqui tá certo. Já o clima não tem influência. Claro que tem, né, gente? D.
O solo é formado a partir de grandes desastres naturais, como terremotos, tsunamis e furacões? Não, a gente viu que o solo ele é resultante da decomposição da rocha mãe, a rocha primária, tá? Devido a uma série de fatores que vai agir em conjunto. Quais são? Clima, relevo, a água, os seres vivos, inclusive os seres humanos. Então, fica correto a letra E, que diz: os principais elementos que interagem entre si na formação do solo são clima, o relevo, a água, os seres vivos, inclusive o ser humano, ok? Questão 2. Um pesquisador, ao fazer um trabalho de campo, encontrou 2 tipos de solos diferentes, em locais bem distantes um do outro. Fazendo testes e observando as amostras, ele verificou as seguintes características de cada um deles. Amostra 1. É constituído de pequenas partículas, pouco permeável, e a água se empoça nele. 2. É pouco compacto e a água passa facilmente pelas camadas mais profundas, pois é muito permeável. Indique os 2 tipos de solo de acordo com as características. O solo 1 possivelmente é um solo argiloso, pois as partículas são pequenas, o que deixa ele pouco permeável. Já o solo 2, ele é arenoso, porque ele apresenta grande porosidade, uma vez que as partículas são o quê? Grandes, são maiores, maior espaço entre elas. Então, deixa o solo muito permeável. A gente fica com a letra A, sendo a alternativa correta. 3. Formule um texto que explique a importância do solo para a vida do ser humano. Era pessoal também, vocês vão colocar o que vocês acham que tem de importância, mas eu fiz um aqui para vocês compararem. Os seres humanos vivem sobre o solo, onde constrói suas casas, as ruas, as estradas e também desenvolve a agricultura, né, que é a plantação de vegetais, de modo geral, a pecuária, que é a criação, né, de animais, atividades essenciais para a alimentação. Além disso, ele é fonte de matéria-prima para roupas, móveis, utensílios domésticos, materiais de construção civil e etc. Então, do solo a gente tira muitos minérios, muita riqueza. Cada um podia fazer o seu texto aí do seu jeito. 4. Leia as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. A. Para ser considerado fértil, um solo precisa conter, entre outros componentes, humus, perfeito, água, ideal, areia, argila e ar. O solo ideal para a agricultura, ele é a mistura, cada uma na sua proporção. Ele não pode ser muito argiloso para que a água penetre de alguma maneira, ele não pode ser muito arenoso, porque a água tem que ficar retida de alguma maneira. Então, ele é a mistura aí desses componentes. O humus com a sua matéria orgânica, a água, que é essencial, areia, argila e ar. Então, esse item fica o quê? Verdadeiro. Vou pegar o azul. Esse item fica verdadeiro. B. Quanto maior a quantidade de argila, mais permeável é o solo. Quanto maior a quantidade de argila, menos permeável é o solo, menos poroso e menos permeável, não permite que a água passe. Falso. C. O uso inadequado do solo leva à diminuição na produção de alimentos. Sim, tá? E se você retirar todos os nutrientes e não fizer a reposição adequada, ele fica impróprio para o plantio. D. A criação de gado também pode prejudicar o solo? Pode. A gente falou sobre isso. O solo que tem minhocas não é fértil, pois elas contaminam com suas fezes. Não. O solo que tem minhoca, ele é rico em humus e aí ele é muito fértil. Falso. E F. Quanto maior a quantidade de areia no solo,
Mais encharcado ele fica? Não, né? Isso aí seria argila, mais encharcado ele ficaria. E ainda continua apresentando poças de água que ele errou. Areia por argila. Se tivesse escrito argila, estava certo. Então, gente, devido à compactação, né, causada pela maior proporção de argila, quanto maior a quantidade desse elemento, menos permeável é o solo. As minhocas são importantes para tornar o solo fértil, uma vez que elas vão formar esses canais que aumentam a circulação de ar, a aeração que a gente fala, e também descompacta um pouco o solo, deixando ele mais soltinho, né, e contribuindo para que circule água e ar aí, e nutrientes. O solo arenoso, ele facilita o escoamento da água e o argiloso dificulta o escoamento da água, ok? Vamos para a questão 5. Explique por que o solo encharcado, observado na imagem a seguir, prejudica a sobrevivência de plantas e animais que vivem nesse local. O solo encharcado, ele vai conter o quê? Excesso de água, né? Que ocupa os espaços, os poros por onde circularia o oxigênio. Então, consequentemente, ele prejudica a sobrevivência das plantas e animais. A gente mata a planta por falta d'água e mata a planta também por excesso. Então, tem que ter o meio termo. Ele tem que ter água, mas ele tem que ter espaço para circular o ar e os nutrientes. 6. O engenheiro agrônomo fez uma análise de 3 diferentes tipos de solo encontrados em uma fazenda. O resultado foi o seguinte: o solo 1 tinha 70% de areia, 15% de argila, 15% de humus. Solo 2, 50% de argila, 30% de humus e 20% de areia. Solo 3, 60% de argila, 10% de humus e 30% de areia. E a pergunta é a seguinte: analisando essas informações, identifique o tipo de partícula que está presente em maior quantidade em cada solo. Então, a gente tem aí, no solo 1, há mais partículas de areia, no solo 2 e 3, maior quantidade de argila. B, em qual dos solos apresentados a água deve fluir com maior rapidez? Justifique sua resposta. Qual solo vai ter maior permeabilidade, maior porosidade? Qual é esse solo? O solo que tem a maior quantidade de areia. Então, a gente vai colocar no solo 1, pois há maior quantidade de partículas de areia, o que vai proporcionar maior porosidade e permeabilidade do solo. C. Qual solo possui maior capacidade de retenção de água? Justifique sua resposta. A gente tem 2 solos com muita argila. Qual dele tem maior quantidade de argila? O solo 3, né? O solo 3, a quantidade de argila vai reduzir o quê? A porosidade e a permeabilidade, resultando o quê? Menor escoamento e, consequentemente, maior acúmulo de água. É o solo que fica encharcado, que também não serve para a agricultura. D. Se você fosse escolher um solo para cultivo de alimentos, qual deles seria o mais adequado? Justifique sua resposta. Desses solos apresentados aí, você vai procurar o que tem maior quantidade de nutrientes, maior quantidade de humus. Então, o solo 2, pois possui maior quantidade de humus e, por essa razão, apresenta maior disponibilidade de matéria orgânica para os vegetais. Então, para a plantação, esse solo 2 mesmo seria o mais adequado. Ok, gente? Agora, surge uma preocupação. Vocês estão assistindo às aulas, a gente tem um grande número de visualização, mas não estão fazendo a chamada. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí, o primeiro nome, as iniciais do sobrenome. Toda vez que assistir uma aula, faça isso, que assim a gente controla quem está assistindo. E qualquer dúvida em relação a este assunto, pode fazer uma pergunta nesse vídeo, descrição do conteúdo, que eu estarei prontamente para respondê-los, para ajudar vocês a sanar essas dúvidas. Não esqueçam, tá? A formação do solo vem a partir da rocha-mãe, tá?
O tempo, com a ação do intemperismo, vai originar o solo, com aqueles horizontes, aquelas camadas que a gente estudou. A composição do solo, o solo ele vai ter ar, água, minerais, matéria orgânica, tá? A gente chama de matéria inorgânica água, ar, minerais, fragmentos de rocha. E matéria orgânica? O que foi de ser vivo, né? Os restos de plantas, de animais em decomposição. Características do solo, você tem que saber qual que é o mais poroso, o que é o mais permeável, observar a textura e a cor. E os tipos de solo? A gente estudou 3 nessa unidade: solo arenoso, argiloso e umífero. E qual é a importância do solo para os seres vivos? Nós retiramos matéria-prima, rocha, minerais, argila, areia, né, que tem um emprego aí na construção civil e em várias outras artesanato e etc. Nós cultivamos nossos vegetais para alimentação. A gente retira a matéria-prima para fabricar móveis e roupas, além da criação de animais que é feita ali. É por onde a gente se desloca no planeta, né? Então, onde a gente constrói as nossas casas. Então, ele tem uma grande importância para os seres vivos e para um homem de modo geral. Por enquanto, eu fico por aqui. Beijos e tchau!